Barbosa foi deputado da província e depois da Assembleia da Corte. Advogado, jornalista, jurista, diplomata, ensaísta e orador, seus conselhos foram valiosos para as reformas promovidas pela Assembleia Constituinte que redigiu a Constituição de 1891. Eleito senador pela Bahia em 1895, foi sucessivamente reeleito até sua morte. Em 1907, participou brilhantemente da Segunda Conferência da Paz, em Haia, quando conseguiu grande projeção internacional. Eu não conheço o parlamento e nem sua trajetória. Agora eu te peço, me conte essa história. No Brasil Imperial também tinha o poder legislativo. Os senadores eles eram eleitos e tinham seus cargos para o resto da vida. Na época do Império, apenas os ricos podiam se candidatar ao Senado. E os príncipes e princesas já possuíam esse direito sem necessitar participar das eleições. Também tinham deputados federais e eles eram eleitos nas províncias. Tem muitas leis importantes que foram aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, depois da monarquia, que teve a Lei Áurea. Teve a lei do divórcio mais tarde. Antes ainda teve o monopólio do petróleo, que passou a ser prioridade nacional. Já teve muita gente caçada por ser a favor da democracia. Por exemplo, Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, Mário Covas. Depois da proclamação da República, o Brasil ficou com a mesma Constituição por mais de 40 anos. Durante todo esse tempo, que é chamado de República Velha, a Câmara e o Senado funcionaram normalmente. Em 1930, aconteceu a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Durante 4 anos, o novo presidente governou sozinho, até que em 1934, novos deputados e senadores elaboraram uma outra carta para o país. Era uma constituinte bem avançada e teve pela primeira vez uma mulher entre os parlamentares, a deputada Carlota Queiroz, de São Paulo. Mas a validade dessa Constituição foi só de 3 anos. Em 1937, aconteceu o golpe do Estado Novo. O Brasil ficou 8 anos com uma Constituição de ditadura, sem Câmara nem Senado para representar o povo. Só em 1945 é que voltaríamos a viver uma democracia. Então, professor, como o senhor sabe, o Brasil sofreu um golpe militar em 64 que atingiu em cheio a nossa democracia. O que eu queria saber é como é que o Congresso Nacional ficou com essa história. Fica ruim porque em todo regime autoritário o poder legislativo perde as suas prerrogativas. No caso do regime militar instaurado em 64, a situação piorou muito depois de dezembro de 68 com o ato institucional número 5. Um detalhe interessante é que o regime militar manteve o Congresso funcionando na maioria absoluta do tempo, mas fez isso com o interesse óbvio de ganhar uma face de normalidade para o regime. Mas, na verdade, o Poder Legislativo perdeu a liberdade, que é a razão de ser da sua própria existência. Toda vez que um parlamentar ousava falar mais alto ou contestar o próprio regime, ele corria o risco concretíssimo de ser cassado, de ter os seus direitos políticos suspensos. Em 1962, Mário Covas foi eleito deputado federal pelo Partido Social Trabalhista. Em 65, filiou-se ao MDB e no ano seguinte foi reeleito pelo novo partido. Em 69, por causa do AI-5, teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 1982, foi eleito para o 3º mandato como deputado federal. Mário Covas foi um dos grandes líderes da campanha pelas diretas já. Em 1986, foi o senador mais votado do Brasil. Foi governador de São Paulo até a sua morte em 2001. Beleza, do Brasil eu sei história. E agora pelo mundo, como funciona lá fora? Na Alemanha, a Câmara elege o primeiro-ministro e ele tem quase todas as funções. Lá, o Senado, ele só opina sobre os interesses do Estado e sobre os assuntos tributários. No Reino Unido, existem 2 câmaras, a dos comuns e a dos lords. A dos comuns, ela é eleita pelo povo, enquanto a dos lords ela é nomeada pela rainha. Quem toma a maior parte das decisões é a Câmara dos Comuns. É ela, inclusive, que elege o primeiro-ministro. No Brasil, a gente tem 3 senadores por estado. Já nos Estados Unidos, são só apenas 2. Na América Latina, a Venezuela é unicameral.
nos outros países o poder legislativo é parecido com o Brasil. Eu procuro as estatísticas e você faz os gráficos. Aí eu monto o índice e você pega a primeira parte da pesquisa. Peraí, pô. Aí você dá uma olhada nisso aqui. Opa, para aí. Parou, calma, relaxa, o que é isso? Você só dá ordem, cara. Sabe o que você tá parecendo? O Bundestag. Ah, peraí. Xingamento também não, né? Que xingamento? Você sabe o que é Bundestag? Tá vendo? Olha, Bundestag é a Câmara dos Deputados da Alemanha. Você sabia que na Alemanha são os deputados que tomam as decisões mais importantes do país? É, cara. O Senado só cuida das questões referentes aos estados alemães. Quanta cultura, hein? Mas eu aposto que você só decorou esse nome porque parece um palavrão, né? Olha só, o que é isso? Olha a ideia que você faz de mim. Isso é um absurdo, pô. Sai pra lá, Bundestag. Bundestag é você. Eu sou o Senado, Bundesrat. Ah, Bundesrat. Então vamos voltar aqui na pesquisa. Vai lá então, Bundestag. Os Estados Unidos têm sistema bicameral como o Brasil. A Câmara representa a população, que lá é eleita de forma majoritária, ou seja, um eleito por distrito. A outra casa representa os estados, assim como aqui, com a diferença de que lá o vice-presidente também responde pela presidência do Senado. Os deputados disputam eleições a cada 2 anos. No Senado de lá, os 2 senadores de cada estado têm mandato de 6 anos. Na Alemanha, o parlamento também tem 2 câmaras, mas o Bundestag, que é a Câmara dos Deputados deles, toma sozinho quase todas as decisões, inclusive a escolha do primeiro-ministro, já que o país é parlamentarista. As únicas decisões que passam pelo Senado, o Bundesrat, são as que afetam diretamente os estados, como, por exemplo, as questões tributárias. O Reino Unido tem um dos mais antigos parlamentos de todos. Existe desde 1215. O poder legislativo lá é bicameral e foi o primeiro do mundo a se organizar dessa forma. Mas, na prática, ele agora funciona como unicameral, já que a Casa dos Lordes, Câmara Superior, perdeu boa parte dos poderes nos últimos anos. As eleições são por distritos, e o primeiro-ministro dá satisfações regularmente aos membros do parlamento. Em 1945, Leonel Brizola filia-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, recém-criado por Getúlio Vargas. 2 anos depois, é eleito deputado estadual e reelege-se para um 2º mandato. Em 1954, torna-se deputado federal com a maior votação na época no Rio Grande do Sul. Em 61, Jânio Quadros renuncia. Os militares tentam impedir o vice-presidente Jango de assumir o poder. Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, lidera um movimento pela legalidade. A mobilização é tão grande que os militares aceitam a posse de João Goulart na presidência da República. Brizola é eleito deputado federal pelo estado da Guanabara. Depois do golpe de 64, fica exilado no Uruguai. Regressa em 79 com anistia. Em 82 é eleito governador do Rio de Janeiro. Candidato à presidência da República em 89 e 94, entra como vice na chapa de Lula em 98. Morre em 2004 no Rio de Janeiro. E os vereadores, deputados, estaduais e distritais, me explique agora o que esse povo faz. Os vereadores aprovam as leis que valem apenas para os municípios. Eles fiscalizam o trabalho dos prefeitos. Os deputados distritais e estaduais fiscalizam governador e secretários. Eles decidem sobre o orçamento do estado, quanto vão investir em educação, saneamento, saúde e obras. Nos estados brasileiros, os deputados estaduais têm trabalhado por benefícios para a comunidade. Por exemplo, desde a década de 90, vários estados têm conselhos estaduais do idoso, que acompanham regionalmente o cumprimento das políticas para a terceira idade. Também são as assembleias legislativas que decidem se deficientes, idosos ou estudantes de escolas públicas podem ou não usar os transportes públicos de graça. Em alguns estados, os deputados também fizeram leis que garantem meia entrada para estudantes em espetáculos culturais. A segurança pública também é de responsabilidade das assembleias e câmaras municipais. Desde 2001, existe no estado do Rio uma lei que obriga as autoridades policiais a iniciar imediatamente as buscas de desaparecidos menores de 16 anos ou portadores de qualquer forma de deficiência. E aí, já sabem quem que você vai votar?
Depois de toda essa viagem, eu descobri 1000 coisas, né? Acho que dá pra escolher numa boa. Eu também. Já sei em quem que eu vou votar. E você aí, se ligou também? Cara, não tem erro. Corre atrás que agora é com você. Valeu!